Bom, gente, essa questão aí, ela é do vestibular da UERJ, né? Aqui do Rio de Janeiro. E ela fala de cromossomos sexuais. Deixa eu ajustar um pouco aqui. O que são os cromossomos sexuais? Cromossomos são esses bastões aí. Nos organismos diploides existem dois bastõezinhos que correspondem aos cromossomos homólogos. Eles ficam pareados um ao lado do outro. Tá? E nesses cromossomos você tem aqui, ó, você tem uma banda aqui marcada em vermelha, um cromossomo, e a outra banda em azul no outro cromossomo. E você tem o correspondente no fenótipo do animal aqui, que é o pombo. Tá? E aí, bom, a questão está falando de cromossomos sexuais. Tá vendo? Esses cromossomos aqui, olha, são homólogos, né? Ó, cromossomos homólogos são cromossomos homozigóticos. Esses nomes aí da ciência complicam um pouco pra gente também. Esses são cromossomos aqui que são dizigóticos, são heterozigóticos, tá? Eles não são parecidos. Você vê que esse aqui é um bastão pequenininho e esse aqui é um bastão grande, tá? Eles não são o mesmo cromossomo. E aqui também tem. A gente vai... Cada característica fenotípica do animal aparece aqui, tá? A plumagem dele aqui, olha, é uma cor escura, aqui é uma cor púrpura, né? Aqui é uma cor mais azul celeste, mais pro azulado, e aqui uma cor também avermelhada. A gente vai ler o enunciado da questão. O ERJ 2017, pombos, o sexo é determinado pelos cromossomos Z e W, sendo as fêmeas heterozigóticas ZW e os machos homozigóticos ZZ. A coloração das penas desses animais é definida por 3 genes ligados ao cromossomo Z. Observe a imagem que representa o padrão de dominância desses genes no cruzamento dos pombos. Aí você analisa a figura, né? E talvez você lembre de alguma aula de genética e evolução da sua turma no colégio. Talvez você lembre de alguma coisa do professor falando sobre os cromossomos. E justamente é uma questão para gerar confusão, porque geralmente quando a gente estuda, nós, professores, a gente dá exemplo de algum organismo semelhante ao do aluno, ao do professor, das pessoas que estão ali na sala de aula. E em nós, que também somos organismos diploides, o nosso cromossomo sexual nas nossas fêmeas é XX, ou seja, a mamãe tem XX, né? E o papai tem XY. E se você lembrar de uma aula dessa, talvez essas gravuras elas gerem um pouquinho de confusão na sua cabeça. Porque você vai ver, olha, a mamãe é XX, então essa daqui é a mamãe. E o XY é o papai, esse aqui é o papai. Ainda mais que eles colocaram esse pombo aqui de uma cor bem próxima do rosa, né? Um avermelhado. Você vai associar aí o rosa e o azul. Quem veste azul é menino, né? E quem veste rosa é menina. Pois eles fizeram justamente para confundir a tua mente. Porque o macho em pombos é esse. Esse é o macho. Porque o macho é o ZZ. Ele é homozigótico, como está falando no enunciado. E a fêmea, ela é WZ, né? Ou ZW. Né? Aqui a ordem é Z. É o Z, que é esse aqui, W, é uma ordem decrescente. Então, você tem aqui um macho, né? E aqui uma fêmea. A fêmea, ela está marcada com a plumagem azul, graças a esse cromossomo, que é o cromossomo Z,
que ele tem aqui um alelo de um gene, né, que marca a plumagem dela toda em azul. E aqui o macho, a plumagem dele é vermelha, graças também a um gene marcador, um alelo aqui em um dos cromossomos dele, que faz com que a plumagem dele seja vermelha. Tá? Aí a gente desce um pouquinho e vai analisar esses outros aqui. Olha. Esse aqui é macho ou é fêmea? É macho. Se ele tem os dois bastões na mesma altura, os dois cromossomos são homozigóticos, então ele é macho. Tá? Então a plumagem dele, ela saiu da cor vermelha graças a esse alelo de gene aqui em um dos cromossomos dele. E o outro cromossomo, ele está marcado com um gene azul. Só que a gente vê que o vermelho ele é dominante sobre o azul nesse animal aqui. Tá? Já esse outro animal, a gente percebe que a plumagem dele é azulada. Ele tem aqui um gene marcador em um dos cromossomos dele. Né? Ele também é macho, porque ele é ZZ, os dois bastões estão da mesma altura. Então, aqui você tem um Z, né? Um cromossomo Z marcado em azul. O outro está numa cor também para confundir o aluno, que esse aqui não é o vermelho. Esse aqui, ele é o marrom, tá? Isso aqui está para te confundir um pouco. Não é o vermelho. Essa cor, ela parece um pouquinho com essa, mas não é a mesma cor. Se você for daltônico aqui, se tiver algum problema aí com definição das cores, um problema genético, você se ferra nessa questão, não porque você não estudou, mas porque você tem um probleminha no seu DNA que foge o padrão da visão humana. Então você considera que ele é azul por causa desse cromossomo Z aqui, tá? E esse cromossomo aqui que está marcado com o marrom, ele não apita em nada, ele não define nada aqui. Ele é o que menos dominância tem, é o marrom, a gente está percebendo aí. E aqui você tem uma fêmea, a fêmea heterozigótica, ela é a AWZ, né? E ela tem um cromossomo dela marcado em vermelho, tanto que a plumagem dela é vermelha. Então o vermelho ele é dominante sobre o azul, ele é dominante sobre esse cromossomo aqui, que é o W, que não expressa nada, inclusive ele não tem nenhum cromossomo, nenhuma banda, né? Um alelo gênico marcando ele, então óbvio que dominante vai ser o vermelho. E aqui a gente tem também uma fêmea, que ela é WZ, ou ZW, né? Z esse aqui, o W é esse. Então ela está marcada aqui, olha, com o marrom, e a plumagem dela saiu meio amarronzada, meio preta, uma plumagem escura. E aí vem a proposta da questão embaixo. A partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos. Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul da prole, independentemente do sexo. Bom, então a gente vai resolver a questão. Essa informação gráfica, ela me diz o seguinte: esse aqui é macho, é um macho azul, não é? O azul do cromossomo dele aqui é dominante sobre o marrom, tá? É o que está me dizendo aqui. Por isso que o fenótipo dele foi nascer com a plumagem azul. Essa daqui é uma fêmea, né? Ela é heterozigótica, ela tem um bastão menor do que o outro. Esse aqui é o W, esse aqui é o Z. WZ. É o cromossomo sexual da fêmea. Aqui você tem outra fêmea também, uma WZ, que ela tem um marcador marrom, o que fez com que a plumagem dela fosse marrom. Para mim isso aqui é marrom. O importante é você distinguir essa cor dessa cor. Se fizer confusão entre uma e outra, tua análise sai totalmente errada. São cores parecidas, né? Mas aqui você consegue entender que o azul é dominante sobre o marrom.
Por quê? Porque aqui você tem azul e vermelho. E o vermelho é dominante sobre o azul. Vermelho dominante sobre o azul, o que tem um animal de plumagem vermelha. Aqui, azul dominante sobre o marrom, o que deu um animal de cor azul. Tá? Aqui não tem essa coisa de dominância, né? Porque ele só tem um cromossomo Z, o outro é o W. Então a gente vai logo para os cálculos e relatórios. O enunciado queria que eu cruzasse fêmea vermelha com macho azul. Eu considerei duas hipóteses para o macho. Uma hipótese é a que eu vi lá na informação gráfica, né, na gravura, que é essa daqui. O macho ser o ZM, M de marrom, e ZA, A de azul. Se ele for isso aqui, eu tenho esse relatório à minha direita. Um relatório todinho à direita. Se for igualzinho que aparece lá na gravura, tá? Tem esse relatório aí. Agora, se a gravura não me deu todas as informações e o enunciado quer que eu considere todas as hipóteses para o macho azul, então eu tenho essa outra hipótese aqui. Daquele outro cromossomo não tem nenhuma marcação, então ele vai ser um Z puro, né? Z com o marcador do gene azul, tá? É um único alelo do gene azul. Então ele vai ser o ZZA. A fêmea só tem uma chance de ela ser vermelha, porque ela só tem um cromossomo Z, né? Então ela vai ser o ZVW. Só que na segunda hipótese eu também tenho que repetir o genótipo dela, o ZVW. Tá? E aí eu trabalhei com as duas hipóteses. Na primeira hipótese aqui, quando eu peguei esse W e juntei com esse Z, você está vendo aqui, olha, esse W, né? Com esse Z. Lei de segregação dos alelos. Primeira lei de Mendel. Você segrega os alelos e eles podem se encontrar aqui embaixo, né? O Z daqui do pai veio para cá e o W da mãe veio para cá. Então você formou um ZW aqui embaixo. O ZW é fêmea, tá? Só que não tem como distinguir a cor, porque ela não tem nenhuma letrinha aqui do lado, nem o V, nem o A, nem o M, tá? Você pode ver que as letras estão isoladas. Se você segregar esses alelos aqui e tiver um rearranjo aqui, eles não vão ter nenhuma informação com relação à cor. Então a gente tem nessa primeira análise aí, nessa primeira probabilidade, 25% para fêmea. É só o que se pode dizer. Não se pode dizer que vai ser azul, vermelho ou marrom. E aí depois, o que a gente fez? A gente pegou o ZV daqui, que é dessa ponta aqui, da mãe, né? Linhagem materna, com o ZA daqui. E você pega das pontas e desce. Vem aqui para o segundo encontro. Você pega o Z, o ZA, esse ZA aqui, né? Daqui até aqui. Você traz para cá, ZA. Depois você pega o W daqui e traz para cá. E aí você tem 25% para fêmea azul. O azul, né, é óbvio que vai ser dominante, porque inclusive ele não está nem com um outro cromossomo Z. E aí depois você vai pegar esse, né, o ZV daqui com o Z isolado daqui. Você tem ZVZ, 25% macho vermelho. Depois você pega esse ZV também e você separa ele daqui e junta com esse outro Z aqui, ó, daqui até aqui. E aí você tem o ZVZ, né? Depois é a vez de você fazer o ZV daqui com o ZVZA daqui. Você também tem 25% de macho vermelho. Aí só para a observação aí, no genótipo, que é aqui nessa letra, o ZVZ, o ZVZA, é diferente. Mas aqui no fenótipo, eles expressam a cor vermelha, né? O vermelho é dominante sobre o azul, ok? E aí a gente vem aqui para outra hipótese. Na outra hipótese, você já tem o ZM, né?
Você tem aí o outro fator, que é recessivo tanto para vermelho quanto para azul. E aí você tem um encontro aqui desse W aqui, ó, esse aqui que eu estou colocando, com esse ZM, que tem um marcador em marrom. E aí o ZMW, 25% para fêmea marrom. E aí depois você tem, continuando trabalhando aqui com W, você tem esse W que você junta com esse ZA aqui. O ZA vem aqui para baixo, para cá, e o W vem daqui para cá. E aí você tem 25% para fêmea azul. Né? E aí os machos que têm a variabilidade genética maior, né? Você tem aí porque eles têm os dois cromossomos Z. Aí você começa a trabalhar com esse daqui, ó, o ZV. O ZV, você pega ele, desce ele, depois pega o ZM aqui e desce para cá também. 25% para macho. Depois você pega o ZV, desce para cá, e o ZA daqui desce para cá. O ZV, ZA, 25% macho vermelho. Aqui também é interessante falar que você tem aí o mesmo fenótipo, a cor vermelha, mas no genótipo tem uma diferençazinha, né? Esse aqui ele tem uma chance de ter algum descendente marrom e esse tem uma chance de ter descendente azul. Enquanto que nas fêmeas aqui, né, não tem uma variabilidade genética grande. E aí, poxa, Ângelo, mas se somar tudo isso, tá 25 com 25, 50 com 25, 75 com 25, 100. Do outro lado, né? 125, 150, 175, 200. 200%, cara? A gente quer que feche a conta com 100%, né? Se a gente considera as duas probabilidades, a gente tem as duas hipóteses, né? A gente tem que pegar as duas hipóteses e ver, por exemplo, aqui, olha. Quando é que se repete esse genótipo aqui? Uma única vez, não é? 25%. Eu vou ter que quebrar o 25%. 25% eu quero transformar num total aí de 100% e não um total de 200%. Então eu divido por 2, 25%. Eu vou ter 12,5. 12,5. Então esse número aqui, se eu considerar as duas hipóteses, vai ser 12,5 e não 25, tá? E aqui, o ZAW. O ZAW eu tenho 25% aqui nessa hipótese e 25% do outro lado na outra hipótese. Então eu tenho 50%. Eu posso quebrar também esse 50% e fazer dele um 25%. Tá? Aí eu tenho o 12,5 aqui, 25% aqui. Aqui também, olha. Tem um aqui, o ZVZ. ZVZ, eu tenho 25%. Aqui, ele se repete no outro lado? Não, porque do outro lado já é ZVZM. Então, eu vou ter que quebrar esses 25%, fazendo dele 12,5% e quebrar também do outro lado, 12,5%, ok? E aqui também, olha, o ZVZA, ele se repete do outro lado? Se repete, ZVZA. Então eu somo os dois, que dá 50%, e quebro, que dá 25%. E você vai ver no relatório logo embaixo, que foi justamente o que eu fiz. Olha aqui. Esses resultados, considerando as duas hipóteses. Você tem 12,5% para ZW, fêmeas sem cor definida. 12,5% para ZMW, fêmea marrom. 25% para ZAW, fêmea azul, 25% para ZVZA, macho vermelho, 12,5% de ZVZ, macho vermelho, e 12,5% de ZVZM, macho vermelho. Então, como o enunciado não quer o sexo dessa prole, ele só quer saber quantos machos haverão de azul, né? Deixa eu só ler de novo aqui a proposta. A partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis. Foi o que fizemos. Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Os genótipos possíveis dos machos azuis que cruzariam com essas fêmeas são
o que? São o ZZA e o ZMZA. Foi o que eu coloquei lá no início, tá? Aqui, ó. Esses são os genótipos possíveis, ZZA e o ZMZA, ok? E aí, ele continua pedindo lá na proposta. Lá. Calcule ainda para cada um desses genótipos a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independente do sexo. Porcentagem de pombos de coloração azul independente do sexo. Aqui, ó, porcentagem de pombos azuis. Só essa daqui, 25%. Eu coloquei fêmea azul, mas ele não quer saber do sexo, né? Então, 25% de pombos azuis. Só. Né? 70% aí de outros fatores, tá? 75%. Aqui, olha, você tem 50%, né? 25 com 12,5 com 12,5 para a cor vermelha, né? 50%, a metade da probabilidade para a cor vermelha e 25% para a cor azul. E 12,5% para a cor marrom e 12,5% a gente não teria como calcular. Na nossa análise não teve como ter esse resultado aí. Seria indefinido, né? Então esse aqui é o resultado. Isso aqui é o que eu escreveria mais ou menos aqui nessa linha pontilhada. Eu teria que me expressar bem com as palavras também, não só com cálculos.